Promessa de dinheiro fácil sem muito esforço. Infelizmente, muita gente continua caindo na propaganda enganosa de influenciadores digitais e se endividando. A armadilha mais conhecida é a do jogo do tigrinho. Encontrar uma família inteira que está viciada em jogo do tigrinho, aposta online. Uma neta furtou mais de R$100 mil da conta do próprio avô. Veja só, a neta de 22 anos. Os jogos de aposta hospedados em plataformas clandestinas estão cada vez mais populares. Todos eles foram programados para serem hipnotizantes e altamente viciantes, fazendo com que inúmeras pessoas percam seu suado dinheiro influenciadas por criadores de conteúdo que lucram milhões de reais divulgando esses golpes em forma de jogos de cassino. Diversas casas de apostas lucram bilhões de reais e investem em publicidade com influenciadores, patrocinam times de futebol e até programas de TV. A internet tornou os jogos de azar muito mais acessíveis e, apesar da maioria ter inúmeras reclamações e denúncias, novas plataformas surgem a cada dia. É um negócio extremamente lucrativo, tanto para a plataforma quanto para os influenciadores que divulgam esses cassinos. A única pessoa que sai perdendo nisso tudo é você. Os jogos de azar sempre estiveram presentes na sociedade. A oportunidade de ganhar dinheiro rápido e fácil sempre atraiu as pessoas. Na China antiga, Roma e Grécia sempre existiram apostas. No entanto, muitas vezes eram apostas controladas. Em meados do século XVIII, as apostas esportivas passaram a ser organizadas e aprovadas por governos de alguns países. Em Veneza, na Itália, surgiu uma das primeiras casas de aposta, no formato de cassino, como conhecemos atualmente. Porém, anos depois, essa mesma casa foi fechada pelo governo, que percebeu que a população estava perdendo muito dinheiro e isso estava afetando a economia do local. Foi na Inglaterra que as apostas em corridas de cavalo passaram a ficar cada vez mais populares, porém era algo mais informal. Depois de um tempo, foram criadas casas de apostas mais profissionais, dando início às apostas esportivas. Foi somente a partir dos anos 90 e início dos anos 2000 que surgiram os primeiros cassinos online. No entanto, assim como ocorre hoje, eles não possuem nenhuma regulamentação e muitas pessoas tiveram problemas com as plataformas, uma vez que elas não possuíam nenhuma fiscalização e poderiam tranquilamente manipular seus algoritmos. Por conta disso, ocorreram muitas fraudes, golpes e até mesmo lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais. Aqui no Brasil, jogos de azar e cassino já são proibidos há muitos anos. Em 1933, o presidente Getúlio Vargas legalizou os cassinos, vinculando a prática do jogo a espetáculos artísticos. Entretanto, a legalização da jogatina durou apenas 13 anos, quando o então presidente Eurico Gaspar Dutra ordenou, através de um decreto-lei, que jogos de azar fossem proibidos no Brasil, no ano de 1946, com a Lei 9.215, que proíbe a prática ou a exploração de jogos de azar em todo o território nacional. Já no ano de 2018, o presidente Michel Temer sancionou a Lei nº 13.756, em que a prática de apostas em cotas fixas, como é o caso das apostas esportivas, deixou de ser ilegal no país. Foi então que as famosas bets, que são as casas de aposta esportivas, passaram a ser liberadas. Nesse caso, as pessoas apostam em eventos reais que podem ou não acontecer. Como, por exemplo, apostar que determinado time de futebol vai ganhar ou apostar que o jogador X vai fazer uma certa quantidade de gols. Nessas apostas, a pessoa sabe exatamente quanto vai ganhar caso o evento que ela apostou aconteça. Foi a partir daí que uma grande quantidade de plataformas de apostas esportivas e cassinos online começaram a surgir aqui no Brasil. Com isso, diversos influenciadores digitais começaram a divulgar centenas de casas de apostas, prometendo ganhos altos de maneira rápida e fácil. Logo surgiram polêmicas se era ético esse tipo de publicidade e se essas plataformas eram ou não ilegais. A indústria de iGaming cresceu muito nos últimos 2 anos, principalmente aqui no Brasil, alcançando faturamentos bilionários.
O iGaming se refere a todas as atividades baseadas em apostas que ocorrem em plataformas online. Isso inclui, mas não se limita a jogos online de azar e apostas esportivas. Hoje no Brasil temos 2 tipos de plataforma: as bets, que são apostas esportivas, e os cassinos online, como o jogo do Tigrinho. Nas apostas esportivas existe a ODD, que é a probabilidade de um resultado acontecer em um evento esportivo, indicando também o valor que se pode ganhar ao apostar nesse resultado. Por exemplo, se você quiser apostar em um jogo de futebol, uma odd de 2.0 para a vitória do time X, significa que para cada real apostado nesse time, o retorno será de R$2 caso ele vença. No entanto, quanto maior for a probabilidade de um time ganhar, menor será o prêmio, e vice-versa. Caso um time esteja em um momento melhor, com mais chances de vencer, a casa de aposta irá pagar menos para quem apostar nesse time. Já o time que tem menor probabilidade de vitória, a plataforma irá pagar mais. As odds são definidas por especialistas com base em estatísticas e outros fatores relevantes, como condições dos jogadores e histórico dos times. Dessa forma, isso ajuda os apostadores a entenderem as chances associadas a cada aposta e decidirem quais serão seus palpites. Você pode estar se perguntando como as plataformas lucram, já que sempre terão pessoas apostando nos 2 times e ela precisará pagar o prêmio para uma parte delas. Obviamente que as plataformas de aposta nunca perdem dinheiro, pois o dinheiro das pessoas que apostaram e perderam sempre supre o valor para pagar os ganhadores e ainda sobra o lucro da plataforma. Ou seja, as casas de apostas ganham com as apostas perdidas e com uma porcentagem dos lucros de todos os eventos. Contudo, o algoritmo da plataforma consegue calcular exatamente qual será a odd necessária para que a casa de aposta nunca perca dinheiro. Entretanto, surgiram alguns escândalos envolvendo as plataformas e jogadores de futebol que estavam envolvidos em um grande esquema de apostas esportivas manipuladas durante o Campeonato Brasileiro. Cerca de 223 jogos do campeonato sofreram interferência de uma quadrilha, que juntamente com alguns jogadores manipulavam as partidas em relação à quantidade de cartões amarelos, por exemplo. Já que nas apostas esportivas é possível apostar não somente na vitória de um time, mas quantos gols determinado jogador irá fazer, quantidade de cartões amarelos, escanteios e expulsões. Por conta das denúncias de manipulação de resultados, o Ministério Público investigou o caso e as pessoas envolvidas. Um ponto importante a ser destacado também é que a maioria das casas de aposta não estão sediadas no Brasil, e sim em paraísos fiscais a fim de evitar a fiscalização, o que torna as coisas um pouco mais suspeitas. Mas não tão suspeitas quanto os cassinos online, que são amplamente divulgados, apesar de não serem totalmente legais. Como expliquei no capítulo 1, a Lei nº 9.215 diz que os jogos de azar são proibidos dentro de todo o território nacional. E foi aí que as plataformas encontraram uma brecha. Os cassinos só não podem estar fisicamente no Brasil. Todas as plataformas de jogos de azar são propriedades de empresas sediadas em paraísos fiscais e por isso não precisam prestar contas ao governo brasileiro. Os jogos dentro dessas plataformas são programados para você perder. E como não temos acesso ao algoritmo nem à programação desses jogos, facilmente a plataforma pode manipular para que não haja ganhadores e as pessoas apenas percam seu dinheiro. O que a maioria das plataformas fazem é deixar as pessoas ganharem um valor nas primeiras jogadas para criar uma ilusão de que vão conseguir ganhar mais e continuar jogando, mas é nessa hora que o jogo faz você perder dinheiro. Além disso, independentemente do valor que a pessoa ganhe, o jogo foi programado para estimular a pessoa a jogar muito mais vezes e assim perder todo o dinheiro. A longo prazo, os eventuais ganhos são diluídos em muitas outras perdas, deixando o jogador no prejuízo, muitas vezes sem nem perceber. Para a plataforma é muito mais interessante que a pessoa fique muito tempo jogando, para ir de fato criando um vício e fazer com que ela perca tudo. Até porque a programação dos jogos é feita para você perder exatamente na hora certa. Todos esses jogos de azar seguem a mesma estrutura e o mesmo sistema com algoritmos manipulados que sempre irão fazer com que a plataforma ganhe. Os cassinos online oferecem uma ampla variedade de jogos de azar que utilizam algoritmos programados para manter os jogadores presos naquilo. Todo o design dos jogos são estimulantes e atraentes para fazerem as pessoas ficarem viciadas. Como, por exemplo, o famoso jogo do Tigrinho, que segue o mesmo sistema de caça-níqueis.
Ele possui uma interface simples de jogar, com cores bastante vibrantes e uma trilha sonora empolgante, que faz com que os jogadores fiquem mais estimulados e continuem apostando. Pode ser até que uma ou outra pessoa ganhe, mas é uma porcentagem muito pequena. E a plataforma não perde absolutamente nada com isso, até porque o lucro deles é muito maior do que o prêmio dado. Fora que ter alguns poucos ganhadores é um ótimo marketing para a plataforma, que vai conseguir atrair mais jogadores com a esperança de também conseguir um prêmio alto. Existem milhares de reclamações de diversas plataformas que não pagam os ganhadores, e infelizmente não há nada que possa ser feito, já que não existe nenhuma fiscalização dos cassinos online. E todas essas empresas estão fora do Brasil, o que dificulta ainda mais. Por isso, muitas plataformas de aposta online são proibidas em alguns países da Europa e até mesmo nos Estados Unidos. Por estarem em paraísos fiscais e não terem regulamentação no Brasil, esses jogos burlam a legislação brasileira, dificultando a tributação, a fiscalização e a proteção dos direitos de quem ganha. Todos os jogos estão hospedados em plataformas clandestinas, não são auditáveis e não seguem nenhuma regra. Os cassinos online geram bilhões de dólares no mundo todo. E as empresas lucram absurdamente com isso, seguida dos famosos influenciadores e algumas celebridades que ganham milhões de reais divulgando essas plataformas. O dinheiro que a plataforma utiliza para pagar os influenciadores precisa sair de algum lugar, e é exatamente do bolso de quem aposta. Você já deve ter visto diversos criadores de conteúdo, artistas e atletas divulgando em suas redes sociais, seja no Instagram, TikTok ou YouTube, plataformas de aposta de todos os tipos, influenciando milhões de seguidores a apostarem seu dinheiro nesses jogos. Mesmo a maioria das plataformas possuindo milhares de reclamações sobre não serem confiáveis, esses influenciadores aceitam divulgar esses sites de aposta, sem se importar com seu público que confia nele e aposta com o objetivo de tentar aumentar sua renda. Porém, a maioria das vezes acaba perdendo tudo. Como estratégia, os influenciadores divulgam seus ganhos na plataforma e ostentam uma vida luxuosa, fazendo o público acreditar que também vai conseguir tudo aquilo. Outra estratégia utilizada é dizer que a plataforma está com bug e por isso determinados jogos estão pagando mais em certos horários. Ou então que há uma inteligência artificial que consegue desmascarar o algoritmo de determinados cassinos e assim você irá conseguir ganhar. Tudo isso são apenas métodos e estratégias para influenciar o público a se cadastrar e apostar dinheiro nesses jogos, já que dificilmente esses influenciadores vão querer que as pessoas fiquem ricas também, pois para que eles consigam lucrar ainda mais, é preciso que seu público perca dinheiro na plataforma. Existem algumas formas do influenciador ganhar dinheiro com essas plataformas, além do pagamento pela publicidade, que costuma ser um valor bastante alto. Uma das formas é através do link ou cupom que o influenciador divulga do site de aposta. Diversas casas de aposta possuem o sistema de afiliação, e o afiliado, que são os influenciadores, recebem uma porcentagem dos lucros gerados pelas pessoas que se cadastram na plataforma através do link divulgado. Eles recebem uma espécie de comissão por cada pessoa que se cadastra pelo link ou recebem uma porcentagem do primeiro depósito para cada novo usuário que se cadastrou através do link do influenciador. Ou seja, para que esses criadores de conteúdo ganhem dinheiro, eles precisam que você aposte o seu. Outra maneira que eles lucram é através da perda de dinheiro de quem aposta. Muitos influenciadores ganham uma porcentagem em cima do que as pessoas perderam na plataforma. Eles lucram enquanto você perde o seu dinheiro. Os jogos de azar foram criados com o objetivo de criar uma sensação de prazer, liberando dopamina no cérebro. Apenas a sensação de poder ganhar um prêmio se torna altamente prazeroso e viciante, fazendo com que a pessoa continue jogando. O vício em aposta estimula o cérebro das pessoas, fazendo com que seja muito difícil elas pararem. Isso acontece mais do que imaginamos, e muitas pessoas acabam perdendo tudo por conta do seu vício em apostas. As empresas donas desses cassinos online sabem de todos esses golpes psicológicos e lucram com a perda e o vício das pessoas. Os influenciadores também sabem e são orientados a enganar seu público. Quando eles aceitam esse tipo de publicidade, eles utilizam da confiança depositada para ganhar dinheiro, enquanto seus seguidores perdem. Muitas vezes sabendo que os indivíduos em maior vulnerabilidade econômica estão mais suscetíveis a apostarem nesses jogos, mas, infelizmente, eles parecem não se importar.
Bom, pessoal, finalizamos por aqui mais um vídeo. Agora deixa nos comentários sua opinião sobre esse site de aposta. Não esqueça de curtir e se inscrever para ajudar no nosso trabalho. Obrigado por ter assistido até aqui, um forte abraço e até o nosso próximo conteúdo aqui no canal. Tchau, tchau.